Dando sequência à nossa conversa, ou seja, aquele item que é conversando com Adolfo, vamos comentar mais aqui. Temos hoje aqui 12 perguntas. Na verdade, nós escolhemos que são muitas perguntas. As 6 primeiras perguntas vieram de Caldas da Rainha, em Portugal. Quem fez as perguntas foi Teresa Duarte, do grupo Centro Mariano Teresa de Calcutá. E as outras 6 nós escolhemos em função de serem perguntas similares, que todas elas querem tratar mais ou menos da mesma situação. Jesus. A primeira pergunta que veio de Caldas da Rainha é: por que a região da Judéia foi escolhida para Jesus nascer? Região da Judéia, né? No caso, todos nós sabemos que quando existem ou quando vamos ter eventos de repercussão mundial, tem que ter uma preparação muito especial. Então imaginemos, sem ficarmos questionando, se é um evento sideral voltado para a Terra, o nascimento de um avatar da grandeza de Jesus, imaginemos quantas pesquisas, quantas possibilidades foram aventadas para ver qual era a melhor região, qual era o melhor lugar. Então, alcançar na totalidade, nós não alcançaremos. Mas uma coisa nós já sabemos: quanto mais puro for determinado ambiente, ou determinados ambientes, mais facilitará. Porque não é só o Jesus como espírito, ele estava amortecido, ou estaria amortecido a partir do momento que reencarnou no corpo físico. Então, a capacidade dele, a vibração dele, a frequência mental dele, tudo foi adaptado à realidade de um corpo biológico. Então, o ambiente facilita ou dificulta. Então, por isso que foi naquela região. Aí acontece que ali vem outras perguntas, e daqui a pouco vamos falar. E por que Nazaré é uma cidade e aldeia muito peculiar? Porque a cidade é muito bonita, o ambiente, aquela aldeia, ou aquela coisa assim, o rio, a saúde emocional, psicológica daquele povo, um povo de muita força e de muita fé. Então, se nascesse em determinados lugares, poderia, mas não é garantido. Porque o que mais esses grandes eventos precisam é de contribuição com a vida mental, a alegria, a propagação energética, o bem-estar, a solidariedade. Então, Nazaré era um ambiente muito especial. Não esqueçamos que tudo isso passou pelo crivo dos coordenadores dos grandes acontecimentos voltados para a Terra. A segunda pergunta é: não seria a força de Jesus suficiente para vencer todos os obstáculos do ambiente físico e poder nascer no ambiente austero de Roma? Vê só a nossa preocupação. Acabamos de falar. Imaginemos em Roma. Imaginemos os campos energéticos gerados por Roma. Imaginemos os milhares e milhares e milhares de eventos contrários à essência da vida, o amor. Imaginemos o que foi emanado do Coliseu, o campo energético, a aura, a esfera áurica de determinados ambientes. Então, isso não... Jesus era grande? Era. Mas quanto mais puro for o ambiente, que as formas de pensamento ficam ali por séculos, milhares e milhares de anos, dependendo do teor energético dos eventos, dos acontecimentos. Então, se não tiver ninguém para desfazer esses campos energéticos, essas alas psíquicas, ninguém pode garantir se Jesus teria o mesmo sucesso se tivesse nascido no ambiente dessa natureza. Observemos Sai Baba, o avatar lá da Índia. Nasceu, viveu, deixou toda a sua mensagem num ambiente tão inóspito para os nossos olhos. Ambiente pobre, né? Pessoas sem intelecto, mas ele transformou, porque a tarefa dele era educar almas. Transformou o ambiente num ambiente luz, num ambiente propício para se falar das coisas sagradas, das coisas de Deus. Enquanto que em outros ambientes talvez ele não conseguisse. Olha o nosso Divaldo. Nosso Divaldo começou aqui no Brasil, na Bahia, num ambiente totalmente despreparado
em termos de intelecto, de busca, de tudo isso. Então, e, no entanto, ele transformou aquele ambiente tão, para os nossos olhos humanos, tão inadequado, transformou numa colônia espiritual de encarnados. E aí nós vamos ter Chico Xavier. Por que Chico Xavier não reencarnou nos ambientes pomposos do conceito social, do conceito humano? Então, tudo tem uma programação, tem um porquê. Então, Jesus renasceu ali porque fazia parte do seu programa. A terceira pergunta, lá de Portugal. Há teorias de que nos falam que entre Jesus e Maria de Magdala, existiu uma afeição diferente, algo de paixão amorosa que une dois seres humanos, homem e mulher e tal. Qual a verdadeira ligação entre... Bem, se Jesus, um anjo, ainda se apaixonasse, alguma coisa estava errada com a lei da criação. Porque paixão hoje, nós já temos o conceito que é uma desarmonia da alma. Né? A paixão não é manifestação de amor, é uma questão química. Então, um ser superior não se apaixona, ele ama. Então, mas dizer que ele teve um envolvimento afetivo com Maria de Magdala, e ainda pergunta mesmo, qual a verdadeira ligação de Jesus com Maria de Magdala? Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, fala, quando Jesus vinha do plano dele para o plano físico, passou em determinada faixa vibracional, onde encontrou com esse espírito que posteriormente reencarnou com o nome de Madalena. E Jesus ali, no astral de Ramatiz, já deu um toque naquele espírito, dizendo que ela seria muito útil quando estivesse no plano material. Imagina só, quando ele manifestou seu carinho, despertou na Madalena a essência, a sua capacidade de amar, além da matéria, falou para todos aqueles ali e para nós hoje. Em todas as épocas, em todos os pontos, em qualquer parte do planeta que falarem da minha mensagem, vão citar Madalena. Então, vamos sair dessa preocupação. Né? Tem até aqueles que dizem que Jesus foi tirado da cruz com vida, se apaixonou por Madalena, casou-se com Madalena e foi morar na Índia e teve muitos filhos. São fantasias, pessoas querendo vender suas ideias, né? Querendo se aproveitar das lideranças superiores para se projetar. Inclusive, de preferência, que tenha recursos, que isso gere recursos materiais. São espíritos totalmente desprovidos da finalidade sagrada da vida. Tem uma passagem, hoje já faz parte da nossa cultura, e a Madalena, enquanto nós estamos tão preocupados com ela, pela vida afetiva, sexual que ela levava, ela reencarnou com o nome de Teresa, né? Nossa Teresa d'Ávila. E a ligação dela com Jesus era alguma coisa de especial. Então, naquela época, ela viveu entre 1515 e 1582. Então, naquela época, ela era uma freira carmelita dedicada à causa sagrada, representar Jesus. E mais recentemente, ela estava aqui, a Maria de Madalena, Maria de Magdala, estava aqui encarnada entre nós com o nome de Teresa de Calcutá. Então, ficarmos presos aos acontecimentos desagradáveis de qualquer época, isso é para espírito pequeno. O espírito grande, ele pede forças aos céus para ele vencer as suas dificuldades, vencer o seu passado, a sua história, consumir o seu karma e a vida continuar. Olha o exemplo. Maria de Magdala, Teresa d'Ávila, Teresa de Calcutá. Daqui a pouco ela estará aí novamente, se já não estiver, encarnada, e a vida continua. Nós ficamos muito preocupados com a vida dos nossos semelhantes, quando nós sabemos, pela nossa vida atual, pelas nossas inclinações, pela maneira que nós conduzimos a nossa vida, imaginemos se nós tivéssemos acesso ao nosso passado. Qual a diferença entre Jesus e o Cristo? Não. Qual a diferença entre Jesus e Cristo? E qual a ligação entre os dois? Isso aí é uma matéria já bem conhecida, embora muitos, mesmo as pessoas que já conhecem a lei de causa e efeito, a reencarnação, ainda não conseguiram separar Jesus do Cristo.
Cristo é a consciência arquiangélica que criou o planeta Terra. É um arcanjo. Então, é uma consciência capaz de manifestar o seu poder interior para criar mundos. Então, Cristo, criador da Terra. Jesus, orientador da humanidade. Então, a diferença é imensamente grande, vibratoriamente falando, em termos de evolução, a diferença entre o anjo e um arcanjo. Todo arcanjo é um anjo, mas nem todo anjo é um arcanjo. Então, Jesus é o orientador da humanidade e permanecerá enquanto a Terra tiver condição de alimentar vidas. Se a Terra já estiver na metade da sua idade, ou seja, um pouco mais de 2 bilhões de anos, então ainda teremos Jesus como orientador por mais 2 bilhões de anos, quando a Terra se desintegrará no espaço sideral. A diferença entre Cristo e Jesus Cristo é sinônimo de amor universal. Todos nós temos uma fagulha do Cristo em nosso mundo. Por isso que a doutrina nos pede despertarmos o nosso Cristo interno, a centelha de Deus que nós somos portadores. Então, todos nós sabemos que amar é a maior dádiva, a movimentação de energias que revitaliza corpo e alma, hoje, amanhã e na eternidade. A quinta pergunta: quando nos evangelhos se lê a seguinte passagem: estão lá fora os seus irmãos e sua mãe e tal. Quem são os seus irmãos? Então, é a passagem bíblica que todos nós conhecemos. E o Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, o meu guia e aquele que é o orientador, através das mensagens, da renovação do cristianismo, por nome Adventos Críspicos, ele corrigiu. Então, ele realmente falou: meus irmãos são todos aqueles e tal, e tal, e tal. Mas entre todos, eu não vou ler o pé da letra por causa do tempo. Entre todos aqueles que estão ali, existe ali a nossa chamada Maria, que Jesus sempre valorizou a todos, mas em especial ele deu um valor todo divino à mulher. Não esqueçamos que as mulheres daquela época tinham pouco significado para aquela sociedade. Então, seus irmãos, suas irmãs. Olha aí, citando que Jesus tinha irmãs, que a sociedade não registrou. E aqui quem eram seus irmãos? Bem, Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, editora do Conhecimento, será de bom alvitre que todos nós leamos esse livro. Ele fala, quando José, que já era um pouco mais velho, né, não era tão velho quanto a igreja elaborou a imagem dele. Então José, que já tinha sido casado com Débora, teve 5 filhos. Os filhos de 10, 8, 6, 4 e 2 anos. Exatamente nessa época, não dá, eu não tenho a informação, mas tudo faz crer que a Débora desencarnou. José, então, casou-se com Maria. Ora, Maria era uma menina, 16 para 17 anos. Os 2 primeiros filhos, aliás, os 2 últimos filhos de José com Débora, desencarnaram antes do casamento de Maria. Então, Maria levou de imediato 3 filhos. Teve Jesus e mais 6 filhos. Então, Maria era a mãe naquela época de 7 filhos. Jesus, Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Todos nós conhecemos, mas quem cita isso com mais clareza é Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino. Então, e Maria, os 3 filhos de Maria, que foram criados por ela, né, Eleazar, Matias e Cleófas. O Cleófas também era conhecido por Simão. Então, Maria tinha uma prole maravilhosa em casa. Quando José desencarnou, conta Ramatiz, Jesus tinha 23 anos. Ele estava trabalhando numa oficina em Jerusalém. Foi chamado, então, e veio e assumiu a carpintaria de José com o seu irmão José. Ora, Jesus, Efraim e José, filho de José com Maria. Então, ele assumiu a carpintaria junto com José, seu irmão, e junto com o seu irmão menor, Tiago.
E ali eles ficaram mais ou menos 7 anos naquela convivência muito íntima, até quando ele foi para a vida pública, aos 30 anos. Qual o papel, a última pergunta de Portugal, qual o papel dos essênios na passagem de Jesus pela Terra? Bem, isso aí é importantíssimo para todos nós, porque, como falamos, em eventos dessa magnitude tem uma preparação muito especial. Em outras oportunidades falamos que nós estivemos ali encarnados e muitos de nós não queiramos negar, porque isso não é humildade, é falta de coragem para se expor. Na Mesopotâmia, 1400 anos antes de Jesus chegar ao plano material. E ali, junto com aquele mestre Luiz Anfion, que aqui no Brasil nós conhecemos mais por Pai Joaquim de Aruanda, ou o Velho Mestre, então ali foi tudo combinado. Então ali quando pergunta qual o papel dos essênios, a preparação do mundo, principalmente aquelas regiões por onde Jesus iria atuar, para que o anjo da grandeza dele pudesse encontrar maior facilidade para se expressar, para magnetizar o mundo e sua humanidade. Então ali foi reunido muitos dos espíritos. Por exemplo, Jesus esteve encarnado na Atlântida, por volta de 26 mil anos. Naquela oportunidade, ele teve um discípulo muito ligado a ele, chamado Josuelo, segundo Ramatiz. Esse Josuelo de lá foi reencarnando, e quando Jesus já estava a caminho do seu descenso vibratório, por volta de 700 anos antes da era cristã, ele se comunicava mediunicamente com Josuelo, que estava encarnado ali com o nome de Isaías, ou o profeta Isaías. O profeta Isaías já começou a alinhavar, porque ele era orientado pelo próprio Jesus Espírito, a alinhavar a formação da escola essênica, ou das escolas essênicas. Ele desencarna, como todos nós, e quando Jesus já estava mais perto da vibração da matéria, por volta de 150 anos antes de Jesus, ele reencarna com o nome de Samuel, o profeta Samuel. Aí o profeta Samuel já concretiza a formação das escolas, nos diversos pontos, os pontos mais estratégicos que pudessem produzir campos energéticos, campos áuricos que facilitasse a vida do anjo planetário Jesus de Nazaré. O próprio José marido de Helena, marido de Maria, era um essênio. Então, qual o papel dos essênios? A preparação da vida. Esse espírito que depois de ser Samuel reencarnou junto com Jesus, que foi o nosso querido João, o evangelista, aquele que, recolhido na ilha de Patmos, recebeu a orientação do Apocalipse. E como a natureza não para, nós continuamos reencarnando. E o João evangelista reencarna depois, há mais ou menos quase 800 anos, com o nome de Francisco, conhecido como nosso Francisco de Assis. Trazendo tudo isso para a nossa realidade, nós temos assim uma ideia, a qualidade, a luminosidade, a grandeza desses espíritos que estão à frente para renovar o cristianismo, chamado Adventus Christus. Então tem Francisco, tem Jesus, tem Maria, são espíritos especiais. José de Arimateia, Cláudia Plócula e quantos outros nós vamos citando, mas principalmente no livro Adventus Christus, nós demos os nomes, ou bastante nomes, que não há como escrever todos os nomes, porque senão perderíamos o sentido da proposta dos eventos. Então essas foram as questões passadas por Teresa Duarte em Caldas da Rainha. Agora, nós juntamos aqui mais outras perguntas para completar o nosso tempo, de pessoas diferentes, mas que não citaram nada se poderia revelar os seus nomes. Pergunta aqui, por que as pessoas não se dedicam na assimilação do Evangelho? Não tem nada errado. A natureza não dá saltos na evolução. Então imaginemos só a gente pegar uma criança normal, e que eles vão falar sobre a grandeza da criação do universo, da astronomia, falarmos sobre as estrelas, as galáxias, buraco negro, buraco da minhoca, quasar. Imagina, a criança vai dizer, o tio não está bem. Então, são pessoas
espíritos muito ainda acanhadinhos ou acanhadinhas na evolução. Não tem nem genética adequada, por falta de evolução, para assimilar determinadas mensagens. Então, lá, por que pessoas não se dedicam na assimilação do Evangelho? Porque a maior parte da nossa sociedade, por ser primária, tem três preocupações, pegando até a orientação do Divaldo, que é a vida, é a alimentação biológica, é a procriação. Tem três, né, que o Divaldo fala das três. E vai mais aí. Quer dizer, mas essas são as fundamentais. Deu fome e a gente vai procurar alguma coisa. Deu sede, a gente vai beber água. Deu isso. E o instinto do animal, nós vamos fazer sexo. Que não quer dizer com isso que nós estamos esterilizando o amor de alto nível. É apenas para cumprir aquilo que a natureza nos propicia. A libido, que já é herança nossa do animal. Por que não se dedica na assimilação? Olha, ninguém consegue amar o desconhecido. Então temos que ter escolas espiritualistas que possam ajudar esses que estão mais acanhados a irem despertando e dando sentido sagrado à vida. Como serão conduzidos os templos religiosos de agora em diante? Olha, todos os templos do terceiro milênio, com esse momento de transição, a retirada para exílio em outros mundos de espíritos mais acanhadinhos, então nós vamos ter aqui os templos serão transformados em escolas espiritualistas. E aquela conduta muito comum nos templos religiosos de todas as religiões do mundo é termos ali dentro pedintes, o que foi maravilhoso. Ele chega como pedinte pelas suas necessidades existenciais e ali, naquela escola, ele vai aprender a se libertar do plano material. Com a evolução, com tempos, séculos, milênios, muitas reencarnações, mudança de ciclo no planeta A, no planeta B, e aí nós vamos atingir um dia a plenitude. A nona diz, José, marido de Maria, aceitava quando Maria lhe falava a respeito dos anjos. O Ramatiz, no próprio livro, o Sublime Peregrino, quando comenta sobre a reencarnação de Jesus, então José era um homem de força, era um homem de fé, era um essênio. Então tinha, mas ele não conseguia alcançar, o que também podemos considerar normal, que Maria vivia e convivia, falava, ouvia os arcanjos, os anjos, principalmente o arcanjo Gabriel, ali no dia a dia dela. José não tinha como. Maria, desde criança, era evidente. Ela convivia com aquele mundo espiritual com a maior naturalidade. Mas diz Ramatiz que na hora que Maria entrou num quarto improvisado, na casa da sua tia, a Sara, casada com Elcaná, para ter o bebê, o José sentou-se na porta, aquela porta que era uma esteira pendurada, e começou ali e ficou em oração. E nesse momento da chegada de Jesus ao plano material, ele começou a ouvir músicas, sentiu perfumes, toda aquela maravilha, ou aquelas maravilhas que Maria descreveu, ele sentiu ali na hora que Jesus estava chegando ao plano material. A última pergunta. Filipe falou, o discípulo, Senhor, nos mostra o Pai. E Jesus responde, mas, ô Filipe, nós estamos juntos há tanto tempo e você ainda não viu o Pai? Olha, Jesus tinha falado tantas vezes, eu e o Pai somos um. A conexão de Jesus com o Cristo planetário, com esse Pai, era de tal maneira que nem os discípulos ali, tão perto dele, notavam que Jesus e o Cristo formavam uma unidade. Eu estou há tanto tempo aqui, quer dizer, esse Pai está há tanto tempo aqui. Então, o Felipe, eu imagino que a partir dali ele começou a refletir. Mas também para nós ainda é um pouquinho complicado, porque nós não conseguimos conceber que quanto mais se evolui, mais se torna sutil ou sutilizada a mediunidade. Jesus era médium do Cristo planetário. Consequentemente, para a nossa cultura da época, a gente tem uma ideia comparando com a cultura do hoje. A mediunidade ainda hoje é uma mediunidade muito ostensiva. Mas já estamos chegando já ao terceiro milênio
E está na obra de Pietro Baldi. Seria muito bom que nós lêssemos as noures de Pietro Baldi, a Sese Mística, quando ele fala que a mediunidade agora ela vai se transformando em mediunidade psíquica. Jesus, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Teresinha de Jesus, Teresa de Calcutá, já eram médios psíquicos. Então não dá para se perceber, ou não se tem muita facilidade de perceber, essas comunicações interplanos entre duas consciências. Uma desencarnada em colóquio com a mente sutil do encarnado. Não há essas mudanças externas. Então, é a mediunidade do terceiro milênio. Por isso que não se notava que Jesus, Francisco e outros tantos estavam mediunizados, recebendo a influência da divindade ou do mundo espiritual, sem que ninguém notasse. Então, por isso que o Felipe não reconhecia, mesmo Jesus tendo falado, as obras que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que faz através de mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem quiser ver o Pai, bastava ver Jesus. Mas o Felipe não tinha entendido ainda. Então, permaneçamos em oração, pedindo a Deus bênção para toda a humanidade. Porque toda a humanidade é cristã, ou seja, filha do Cristo. De agora em diante, isso vai ser assim, assunto corriqueiro para que todos nós concebamos que não há distância entre nós e Deus. Não há distância entre nós e o Cristo. Logo, não há distância entre nós e Jesus. Vamos pedir a Deus que essa consciência seja adquirida por todos nós o quanto antes. E nós nem precisaremos mais estarmos olhando para o céu, invocando Deus. Nós vamos mais evocar a essência da divindade que nós somos portadores. Paz, luz, saúde para todos nós.